Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Estamos de volta com mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a mediadora deste podcast. Vocês sabiam que, segundo a pesquisa Game Brasil, 72% da população brasileira curte jogos online? E que as mulheres, sim, elas, são maioria, representando 51,5% dos jogadores? Gente, também não dá mais para usar o ditado popular de que jogos são coisas de criança. Esta mesma pesquisa aponta que pessoas entre 20 e 29 anos são as que mais jogam no Brasil, representando mais de 41% deste universo. E para seguirmos esse papo, eu chamo o nosso convidado especial de hoje. Seja bem-vindo, Everton Vieira, da EasyPlay, uma empresa gaúcha que conta com mais de 20 profissionais organizados entre programadores, artistas, game designers e gestores de produção e capital humano. Seja bem-vindo, Everton. Olá pessoal, obrigado pelo convite. Vai ser bem legal bater um papo aqui, conversar um pouquinho sobre a indústria de jogos e desmistificar aí alguns mitos, né? Como mulher não joga, como é coisa de criança e outros mais. Muito bom! E para compor o nosso timaço de jogadores de hoje, temos a Carolina Ferreira, gestora de programa de games do Sebrae RS. Carol, bem-vinda ao Plano de Voo! Oi, Alexandra. Oi, Everton. Obrigada pelo convite. Carolina está on aqui no nosso podcast de hoje. Muito bom, todo mundo on, todo mundo pronto para essa bela jogada que teremos hoje. E antes de começarmos a nossa conversa, é importante lembrar que, em função da pandemia, o plano de voo está sendo gravado totalmente de forma remota para garantir a segurança de todos. Everton e Carol, mais cedo eu estava dando uma olhada num estudo feito pela Visa e alguns dados me chamaram a atenção. Em especial, o aumento de 140% nas transações financeiras feitas nas principais plataformas e consoles de jogos em 2020 em relação a 2019. A gente sabe que a pandemia ajudou muito este número, pois ficamos, e ainda estamos, em muitos casos, trancados em casa. Esse crescimento já vinha ocorrendo antes da pandemia, certo? E podemos afirmar que aquela máxima de que jogos online são coisas de criança é um pensamento completamente equivocado? Ainda mais se olharmos para o lado financeiro, pois estima-se que o mercado de jogos no Brasil terá uma receita de cerca de 12 bilhões de reais em 2021. E aí, Everton? Jogos é coisa de criança ou não? Não é, e faz bastante tempo que não é, na verdade, né? Então, desde a quarta geração, a própria Sega com o Mega Drive, que foi lançada aqui no Brasil pela Tectoy, já teve como proposta de marketing o adolescente. A Nintendo sempre atacou no início, atacou no bom sentido, né? O público infantil. E a Sega, principal concorrente, isso lá em meados no final de 80, início de 90, já focou, né, todo o seu marketing no Brasil e no mundo todo no adolescente. Então, há bastante tempo já não é coisa de criança, já é coisa de marmanjo, né? Eu vou admitir que sou uma marmanja que segue jogando, né? Eu ganhei o meu primeiro videogame em 1989. Poxa, aqui eu vou acabar entregando, né? Que sou bem marmanja. E foi um Atari. Então, aquele presente de Natal foi tão maravilhoso, ele segue comigo. Ele virou algo como uma lembrança afetiva muito legal. Apesar de na minha casa hoje ter um Play 4 e quando a gente olha para os dois é algo inacreditável, né? Mas é muito interessante a gente entender que jogos é um negócio há bastante tempo, né? E que vem crescendo muito. E que hoje você consegue olhar que tem de crianças a pessoas mais velhas, com 60, 70, 80 anos, que jogam separadas ou juntas. E o celular também, né, Everton? Ele veio para ajudar muito a facilitar a jogatina, essa jogatina boa. Tu comentaste aí o Atari é interessante, porque a indústria, no início, né, na sua evolução, ela teve alguns picos bem disruptivos, assim. O Atari era um console, era o primeiro console popular, né, da indústria. Ele era muito familiar. Ele tinha jogos simples, até pela tecnologia e limitação técnica do aparelho, e um controle com uma alavanca só e um botão vermelho bem chamativo. Aquilo era muito convidativo para porque não existia referência. Tinha que ser convidativo, senão não teria sido sucesso. Mas logo em seguida, na geração seguinte, o controle, que era uma alavanca e um botão vermelho, virou um pad, um digital, com mais de um botão. 3, 2, 4 botões em alguns casos. Isso foi nichando a indústria,
né? As crianças mais atentas, ou adolescentes principalmente, e ficou nichado, dá para dizer, né, pelo tempo da indústria, há poucos anos atrás. A Nintendo foi disruptiva com o Nintendo Wii, usando o movimento como input. Isso trouxe, né, os tios, os pais, os avós de novo para a indústria. O celular foi tão disruptivo quanto, trazendo o toque, o fato de ser portátil, estar sempre à disposição, também fez esse pessoal voltar a jogar, e hoje a indústria ela explodiu em relação à diversidade, a gênero, a demografia, e hoje todo mundo joga. Se antes, né, já era errado, né, ou até pensar que é uma indústria que só atinge, né, o homem adolescente, há bastante tempo, isso não é novidade. As mulheres também fazem parte desse grupo, né? E dados, por exemplo, como as pessoas que mais investem em jogos hoje são mulheres adultas. Então, esse rótulo aí já está ficando já bem velho, já, né? De achar que a criança obviamente segue jogando, não tem dúvida, é um nicho importante da indústria, mas se for pensar assim em negócio, em business, mulher adulta é o principal público-alvo hoje. Ela consome bastante, gasta bastante com jogos de celular, e é uma importante fatia aí do mercado, né? Então, eu tive a minha primeira participação nesse mundo aí em 97, se eu não me engano. Ganhei de presente da minha mãe de aniversário. Eu lembro como se fosse hoje, eu acordando de manhã e abrindo um Super Nintendo. E eu tenho hoje guardado nas minhas relíquias. Meu marido gosta muito de jogos também. Ele é um gamer assumido aí. Tem o Atari, tem outras relíquias que estão bem organizadas ali na área de jogos deles. E o ponto que o Everton estava falando, ele é super importante em relação à representatividade das mulheres, e também, se a gente olhar para o todo, né, a representatividade da questão do game hoje como entretenimento. A gente pode considerar, e aí pegando dados de pesquisas, né, que 80% hoje de entretenimento está conectado a algum tipo de game. Então, o game é, sim, um entretenimento relativo na vida dos brasileiros hoje, né? De alguma forma, seja mobile, seja PC, enfim, a gente está interagindo com algum tipo de tecnologia, algum tipo de game. E aí o Everton pode nos falar um pouco mais também sobre essa diferença, né, Everton? Sobre a diferença de um game de console, sobre um game de mobile, e os perfis também do consumidor que, de alguma forma ou de outra, podem estar conectados com esses diferentes tipos de jogos. Exatamente. A indústria, ela não foi só crescendo, ela foi se espalhando, né, como a gente fala. E nós temos ainda a indústria, vamos chamar assim, clássica, representada pelos consoles, né, o Nintendo Switch, o PlayStation 4, o PlayStation 5 agora, o Xbox com seus nomes maravilhosos, parecem que vão cada vez ficando mais simples em nome, né, mas é o contrário. O próprio PC, né, que cresceu muito aqui no Brasil pelo valor, né, altíssimo dos consoles e tal. Aí o mobile, ele é quase, ou praticamente, uma indústria à parte. Uma outra indústria com um poder gigantesco de crescimento também. Hoje o mobile, dados, né, de mercado atuais, representa a metade da indústria inteira. Então, se a indústria de consoles já era milionária, já era absurdamente grande, o mobile duplicou essa indústria imediatamente, né? Hoje, a metade da indústria de jogos, metade do valor que gera é mobile, são jogos de celular. E aí, celular, mobile eu insiro o tablet também, né? Mesmo que bem menor número. Mas somando toda a parte de mobile, ela já é metade da indústria. A China faz mais ou menos 8 anos, um pouquinho menos talvez, que apareceu, né, que abriu as portas para essa indústria também, e hoje ela já é quase a metade da indústria também, em termos regionais de consumo. É quase que um planeta novo que apareceu, né, para consumir essa mídia, né? Então, os números, né, já falam por mim, eles assustam até. A gente falávamos há talvez 7 anos atrás, 8 anos atrás, que a indústria de jogos passou o cinema, né? Depois, em seguida, já ficou velha a notícia, porque ele passou o cinema e a música juntos. E agora já se fala, né, que a indústria de games está para passar a indústria bélica, que é o próximo milestone, que seria bom de passar, né? Porque é bom que esse valor reduza dessa indústria aí, para quem gosta de outras coisas, que não seja dar tiro. Só o tiro de mentirinha, os de mentirinha pode. Então, ano após ano, né, essas metas são batidas, né? Então, a indústria não está nem perto de crescer, de parar de crescer. E respondendo a pergunta da Alexandra que eu pulei, é um pouco difícil de relacionar exatamente o quanto a pandemia ajudou a indústria no ano passado, porque sim, nós já vimos em todos os quesitos, né, aqui tanto no Brasil quanto no mundo todo, inclusive no próprio Rio Grande do Sul, que a Carol conhece bem os números também, já vimos uma crescente muito grande, né?
Em teoria, claro que sim, as pessoas ficaram mais em casa, jogaram mais. Não é algo que a gente comemora, né? Porque ele veio com um problema muito maior do que o benefício, mas é muito difícil de separar. A princípio, sim, no primeiro momento, depois não, porque tivemos todos, né, um abalo na economia, que isso reduz, né, a compra de jogos, reduz gastos no aparelho e tal, mas no início, sem dúvida, teve um aspecto positivo na indústria que ficou, não brincando com o termo, né, mas usando aí um duplo sentido, ficou imune, né, à pandemia, e só cresceu, né, nesse sentido também. Estudos recentes, e principalmente por um movimento aí do governo do estado de olhar para esse setor como prioridade, né? Tem números bem relevantes e políticas públicas sendo direcionadas para o fomento desse setor. E é o que tem contato com outros SEBRAEs também, né? Nesse movimento a gente percebe muito como o Rio Grande do Sul tem estado maduro em relação a essas empresas. Então, por exemplo, hoje, se a gente olhar para o número de empresas, a gente tem um número pequeno, digamos assim, de empresas formalizadas que estão, em média, entre 35 empresas, 40 formalizadas dentro do Rio Grande do Sul, mas também considerando que a cadeia de games ela tem ainda uma questão bem importante para ser organizada, que é o próprio KNAI de games. Então, muitas vezes a gente acaba perdendo um pouco da noção de quantidade de empresas formalizadas, justamente porque muitas empresas precisam adequar um pouquinho ali a própria forma de formalização delas. Mas aqui no Rio Grande do Sul, né, o último mapeamento que nós fizemos em conjunto com a Associação Gaúcha de Games, a AD Jogos, que o Everton também é diretor da associação, então são 40 empresas hoje no Rio Grande do Sul, 35 fazem parte dessa associação, né? Então 10 universidades hoje com cursos específicos de games, e esse é um ponto super importante para manutenção e evolução da mão de obra, então para que novas empresas estejam crescendo cada dia mais, né? Então a quantidade de escolas técnicas e universidades que estão prestando e formando, né, o futuro do game aqui no Rio grande do Sul, que é bem importante sinalizar que, assim como você perguntou, hoje, dentro do aspecto brasileiro, game está considerado como a 13ª estado em relação ao mercado de games, com 1,6 bilhões de dólares e 75,6 milhões de jogadores. Então, são dados bem relevantes que a gente tem aí dentro do nosso segmento. E com certeza agora com esse olhar também do próprio estado de fomento, né, a ideia é que a gente consiga cada vez mais aumentar esses números e aumentar a notoriedade também regional dentro do Brasil. E fora principalmente, né, porque assim como a gente gosta de dizer, uma empresa de games, ela já nasce internacional, né, então ela já nasce para fora, né, mesmo que ela esteja hoje em território nacional. Exato. Como consumo, né, principalmente, essa posição que a Carol comentou, mas como produção, como desenvolvimento, nós somos basicamente um dos principais estados hoje, em destaque no país, pela notoriedade dos jogos gerados. Nós começamos, a indústria gaúcha aqui, ela começa a sua história de games, né, claro, algo em torno de 96, 97, com a Soul of Logic, que é uma das empresas mais antigas do Brasil. Começou num cenário bem inóspito, né, cortando mato com facão, como a gente diz aqui no Sul, mas ao mesmo tempo bastante notório para fora, né? Infelizmente naquela época não tinha essa divulgação do trabalho, então poucas pessoas sabiam que a SoftLogic existia. Logo depois ficou mais evidente com empresas, né, do exterior vindo para cá interessadas nessa empresa, e a SoftLogic na verdade deu um passo importante para a maturidade aqui do Estado. Isso foi aumentando com o tempo, né? Em 2013, como a Carol falou, nasceu a associação, que foi um passo bem importante para organizar aqui o setor. Hoje a AD Jogos ela tem tanta notoriedade quanto a própria Abra Games, que é a Associação Brasileira, né, de Games. Nós somos a principal regional hoje do país. Aí tentamos ajudar, e ajudamos, na verdade, né, outras regionais a surgirem nos outros estados também, seguindo nossos passos aqui. Nós atingimos uma marca bem interessante. O ano passado, não temos o censo desse ano ainda, mas o ano passado nós chegamos já muito próximo de mais de 100 milhões de downloads dos Jogos Gaúchos, quase atingindo 200 milhões de downloads dos Jogos Gaúchos. Isso é um número muito expressivo. Basicamente dobramos o faturamento de 2019 a 2020, atingindo 65 milhões de reais no ano passado. Esse ano deve, não sei se dobrar, mas certamente vai ser maior. Quantidade de empresas também, quantidade de produtos gerados. E como a Carol falou, e aí muito também, né, com o apoio do Sebrae, na capacitação. O Sebrae já é um parceiro nosso aí de pelo menos 6 anos, 6 para mais de 6 anos, com o programa, né, Brasil Games.
Isso nos ajuda muito a participar de eventos, principalmente a parte de capacitação, os programas de capacitação do Sebrae. Então, a gente consegue contratar gente de fora para vir aqui nos acelerar o processo de capacitação. Profissionais do exterior vêm aqui também para compartilhar o conhecimento. E foi isso que a gente aprendeu, né? Então, logo nós aprendemos que compartilhar o que aprendemos com outros. Vimos isso lá fora. Vimos que as pessoas lá fora compartilham em uma reunião. A pessoa nem me conhece, está me conhecendo na reunião, em um evento de negócios, e fala números. A minha empresa fatura tanto e foi assim que eu fiz. E a gente via que no Brasil não era assim. Então, a gente começou a mudar essa cultura, meio que a força aqui no início, né? E depois isso impregnou na de jogos, e hoje a gente compartilha números, ajuda empresas menores e tal. Isso, sem dúvida, é o fundamental, para não dizer eu diria, é o fundamental responsável por esse tipo de, não digo sucesso, porque pode parecer presunçoso, mas esse crescimento aí constante que a gente está a cada ano renovando, né? Isso é super importante justamente para o fomento e para o amadurecimento, né, das empresas locais. A gente vê muito dessa conexão em algumas outras áreas, alguns nem tantos, mas eu, de fato, posso dizer aí com essa turma que é muito lindo ver esse trabalho de como eles se ajudam e como eles se apoiam, né, internamente, um apoiando, às vezes, só para vocês entenderem, né, hoje a gente tem um projeto do Sebrae que se chama Global Games, que as empresas, elas participam para ter acesso a uma série de capacitações e uma série de acesso e de insumos para participarem de feiras internacionais e de congressos, enfim. Eventos que coloquem elas na vitrine, que deem, então, projeção para que elas possam comercializar seus jogos, fazer conexão e networking. E muitas vezes essas empresas são pequenininhas, né? Porque o objetivo do Sebrae é atender as micro e pequenas empresas. Então, fica às vezes a dúvida, né? Bom, será que eu vou investir no projeto do Sebrae, ou será que eu vou me investir aqui na mão de obra da minha empresa, ou será que eu vou investir no meu negócio? E muitas vezes as próprias empresas da associação investem nas outras empresas. Como elas fazem isso, né? Pagando a contrapartida do projeto, incentivando que essas outras empresas pequenininhas participem do programa e vão à feira, cedendo o número de horas de consultorias. Então, isso é muito importante para a evolução do próprio ecossistema de games, né? E para a maturidade dessas empresas. Então, é muito lindo ver como essas empresas se organizam, reorganizam e se apoiam, né? Para que uma possa suprir a outra aí e para que, em conjunto, o Estado como um todo e as empresas como um todo brilhem. Exatamente. Pode parecer um pai coruja falando, mas eu sempre cito esse exemplo, uma coisa que realmente chamou atenção mesmo para quem já estava com esse espírito, né, bem estabelecido. Ano passado tivemos alguns editais, há muito esforço, né, tivemos alguns editais, agora vão ser mais frequentes graças ao programa GameRS, e tivemos uma situação onde as empresas maiores se negaram a se candidatar ao edital para dar lugar para as menores, né. Isso é uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Foi esse tipo de ação que a gente tem certeza que vai ficar fácil de crescer. Pô, que interessante isso, né? E acaba, me parece que pode servir de exemplo para outras áreas, né? Poderia levar esse movimento para novas áreas, enxergar mais como empresas parceiras e respeitando seus tamanhos do que concorrência, né? Que legal, tomara que outras áreas descubram isso. E Everton, eu estou curiosa, e eu acho que quem deve estar nos ouvindo também deve estar curioso aí, para conhecer um pouquinho, conta pra gente um pouco da tua história, da tua empresa, quando que você começou a desenvolver games? Como é que isso surgiu? Qual a tua formação? Tudo começou ao escolher o curso, né, de Ciência da Computação e Análise de Sistemas na UCPEL, que era o curso mais próximo de games que existia na época. Isso era 95, ou seja, pré-internet, é algo absurdo de falar, né? Mas essa vontade de fazer jogos ela ficou um pouco de lado, porque nem os professores naquela época sabiam como isso era feito. O acesso à informação não era nada fácil, para dizer que não existia, eram só livros e não tinham livros dessa área na época. Então eu fiz uma pausa nessa meta e ao me formar, né, eu voltei a tentar isso novamente. Eu ingressei numa empresa chamada Gesto, aqui de Pelotas também, que não tinha nada a ver com games, era uma empresa de e-learning, de educação à distância, de conteúdos à distância. E aos pouquinhos, né, eu fui vendo essa relação de games com educação e propus um projeto, na época chamado Ludus, que era o uso de games para a educação, para a capacitação de pessoas. Isso em 2000 e pouco, em 2001 mais ou menos. O projeto foi aceito, a gente desenvolveu um protótipo. Em 2013, então, começou a minha carreira, digamos, profissional na área de games. Foi quando lançamos o primeiro projeto, um Serious Games, né, que já são jogos voltados para capacitação, para outras finalidades que não são só entretenimento, né? Então foi um dos precursores aqui no Brasil a usar essa tecnologia, essa metodologia
de ensino, de capacitação usando games. Isso foi uma carreira que eu vou resumir aqui, uma carreira bem interessante. Ficamos quase 10 anos que eu completei nessa área, lançando mais de 30 jogos para empresas como Boticário, Ipiranga, Banco do Brasil, Walmart, com jogos para fora também, ajudando o pessoal a fazer entrevista, se capacitar na padaria, né, em cargos bem específicos, assim, foi bem divertido de fazer. Mas a Gesto é uma empresa de educação e eu queria entretenimento. Então foi muito bom aquele arco, né? Mas aí realmente, mesmo com a empresa indo muito bem, eu optei por sair da sociedade, já era sócio naquela época. Então eu e mais 2 sócios, meus 2 colegas, saímos da empresa para fundar a EasyPlay. Foi um reset, apoiado pelas esposas, porque realmente foi algo bem difícil de fazer, né? Uma vida já estável e começar do zero de novo. Começamos com a Adver Games, que é uma coisa muito comum também na empresa de jogos. A Aquiles, que é uma referência hoje aqui no Rio Grande do Sul, também começou assim, que são jogos voltados para publicidade e propaganda. É muito bom de começar assim, porque, né, capitaliza rápido, né? Os investimentos são... Eu recebo encomendas de jogos, então eu recebo para desenvolver. Financeiramente é mais estável, né? E aos pouquinhos a EasyPlay foi se moldando para o que ela é hoje. Em 2014 lançamos o nosso primeiro jogo para mobile, chamado Desafio Nerd, usando o YouTube e youtubers como referência, né? Fica a dica já. É um puzzle, é um jogo que se disfarça como um quiz, mas na verdade não é um quiz, é um jogo de puzzle, que fica brincando com o usuário, com pegadinhas assim. Ficou muito viral no YouTube, muitos youtubers falaram do jogo e nos ajudaram no marketing. E assim a gente foi aos pouquinhos, né, crescendo, lançando o segundo jogo, o terceiro jogo. E hoje a EasyPlay está com, como comentasse no início ali, mais de 20 pessoas espalhadas pelo Brasil todo. E a gente está numa área bem inovadora, que o nome é Hybrid Casual. O casual são esses jogos casuais, né, mais simples, né, de médio e longa duração. E os Hybrid Casual são jogos que proporcionam um tempo de gameplay de horas, dias, semanas, mas são muito, muito fáceis de jogar. Eles têm esse diferencial, assim, eles são muito amigáveis de serem jogados, né? Fáceis de entender e tal. Que foi o que a nossa experiência nos mostrou. Nós passamos por um projeto bem interessante. Foi um recorte assim, no nosso portfólio, que foi o Fantasy Bingo. Foi uma proposta de um cliente, um colega nosso de São Paulo, para criar um jogo de bingo. Eles chamam de social cassino, porque são apostas de brincar, não são apostas de reais, né? É de brincar, de apostar. E nesse projeto, que foi um recorte assim, no nosso portfólio, uma experiência, conhecemos os melhores jogadores, né? Ou pelo menos os mais divertidos, que são as jogadoras de bingo. Nós chamávamos carinhosamente de tias, que eram mulheres acima, né, de 45, 50 anos. É o público mais difícil de trabalhar, porque elas xingam muito, elas são muito exigentes. E aí foi um desafio entender como elas pensam, né? Como é que a gente projeta como nós projetamos um game para uma pessoa tão longe do nosso dia a dia, assim, né? Então foi muita pesquisa, muito experimento, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante, assim, levar a gente não tinha pensado nisso até o momento, né? Levar o game, que a gente sabe o benefício que ele traz, né? Esse momento de diversão, né? De escapismo e tal, para quem não tem isso normalmente, né? Para quem não tem essa oferta de entretenimento, né? Tanto que elas diziam, não, eu não sou gamer. Gamer é meu neto. Tu joga mais do que o teu neto. Muito mais do que o teu neto. Tu tem aqui, ó, 45 horas quase semanais de jogo. Tu é muito mais do que o teu neto no Call of Duty dele lá no PS4. Elas nem se davam por conta que elas jogavam muito mais do que o filho, do que o neto jogava, né? Então foi muito bom isso aí, isso foi muito disruptivo para nós. Então quando nós voltamos, saímos desse projeto que era uma coisa bem recortada para o mercado novamente, nós queríamos fazer isso de novo. Queríamos criar um tipo de jogo que uma criança e um idoso jogam. E aí que veio essa questão do Hyper Casual, que são jogos bem simples, e aí depois criamos um conceito, que vimos o nome depois do mercado, né? Não só nós pensamos isso, e nasceram os Hybrid Casual, que é o que a gente faz hoje, que é esse jogo casual, de mobile, mas preparado de um jeito que uma pessoa idosa e uma criança seriam capazes de jogar com a mesma intensidade. E realmente o jogo ele tem o poder, né, de levar o jogador ali para um outro momento. E seja um momento de sair da realidade, de relaxar, enfim, de brincar, de aprender. Então, eu acho fantástica a capacidade que o jogo tem e a versatilidade que o jogo tem também, né, em relação a ter tipos de jogos para advertisement, ter tipos de jogos para aprendizagem, ter tipos de jogos para entretenimento, enfim, essa capilaridade é super legal de se perceber também nessa indústria. Eu acho interessante também vocês trouxeram, né, o game enquanto aprendizado, assim. Eu não sei se a gente já teve o boom disso
e que eu tenho a impressão que às vezes agora deu até uma acalmada nas empresas em busca de jogos para treinamentos, mas eu sei que teve há um tempo, há uns 5 ou 6 anos, até mais, assim, era uma das estratégias que as empresas mais estavam usando. Eu venho de uma grande empresa de comunicação, uma empresa internacional, e chegou um momento em que absolutamente todos os treinamentos ou qualquer coisa que a gente tinha, desde formação de liderança, era baseado em jogos. E eu achei muito interessante porque em vários momentos eu particularmente teria achado aqueles treinamentos, se fossem feitos de uma maneira tradicional, como a gente é acostumado, sentadinho, ouvindo alguém falar ou assistindo a um vídeo, eu acho que eu não teria a mesma paciência para, de fato, aprender ou me envolver com o tema que estava sendo proposto pela empresa, porque o jogo é lúdico, né? Ou pode ser o jogo mais complexo, mas ele é lúdico, ele vai te levar, vai se conectar ao teu sobrinho que joga, ou vai te levar de volta à infância, quando a gente tinha lá o Atari com aquele único botão vermelho que doía o dedo, né? Então eu acho muito interessante isso, e enquanto negócios, né, enquanto business, mercado, é também uma possibilidade para quem quer empreender, e o Everton trouxe que a empresa deles começou um pouco assim também, né? Então é um bom espaço no mercado, Everton. É uma ótima pergunta, até porque tem duas perspectivas aí, né? Do empreendedor como empreendimento e da pessoa que quer, do estudante, vamos colocar assim, que quer ser o profissional dessa área. Na minha época, se eu quisesse trabalhar com jogos, eu só tinha uma opção. Na minha época mesmo eu tinha que ter muita assistência, porque nem curso tinha, né? Mas vamos lá. Eu tinha que abrir minha empresa, não tinha outra opção. Eu quero trabalhar com games, sim, então eu tenho que abrir uma empresa para isso. Isso é um pouco triste, porque muitos não estão com a sua empresa hoje porque não conseguiram empreender ao mesmo tempo. São coisas muito diferentes. As pessoas poderiam ter qualidade e skills e competência para criar bons jogos, mas não tinham a competência para transformar isso em negócio. Aconteceu muito no Brasil todo. Muitas empresas fecharam, muitas pequenas, grandes e médias, pela falta de visão de negócio dessa indústria. O que, se a gente analisar historicamente, é comum em qualquer indústria. TI também passou por isso. A bolha, quem não ouviu falar da bolha da internet, né? Então, é normal, faz parte do ciclo de vida de qualquer indústria, né? Hoje, felizmente, a indústria, assim como o TI também, gosto de fazer a relação, a gente faz muito com a música a relação, por mais maluco que possa parecer, mas é muito parecido as indústrias. Mas temos TI que é mais próxima, né? Hoje, a indústria está muito mais aquecida, é muito mais seguro de criar uma empresa para trabalhar com isso. Tem várias formas de conseguir uma boa receita em relação a isso, várias formas de trabalho, várias plataformas diferentes. E no Rio Grande do Sul, né, assim como no Brasil todo também, temos bastante empregabilidade. Na verdade, a preocupação atual, e a Carol sabe bem disso, é até ao contrário. É como eu acho mais alunos, porque eu preciso de gente que está aberto a vaga que não fecha, entendeu? Você está me dizendo, Everton, que se nós temos aí quem está querendo ou trocar de profissão, fazer uma nova faculdade, entrar no mercado de trabalho e gosta de games e de desenvolver, que tem espaço no mercado para esse profissional e está faltando profissional, é isso? Está faltando, exatamente isso que eu estou dizendo. Se pudesse grifar aqui, que a gente está só com áudio, mas estou fazendo esses gestos aqui na câmera. Só na EasyPlay temos 4 vagas abertas. A Aquiles, posso estar errado agora, mas está em torno de 200 pessoas. Eles têm vagas semanais abrindo, é muita vaga abrindo, a indústria realmente está bastante aquecida. É claro que o bom é que não é só um pico, não é um spike só. Nós vimos um crescimento estável. Claro que a pandemia e o dólar tornaram isso absurdo. Então, independente dessas variáveis que são realmente influenciam, ela já estava em crescimento. Então, sim, né, hoje é uma opção muito clara se tornar um profissional de jogos. Como começa o Everton? Do jeito mais simples que vocês podem imaginar. Um programador de jogos, ele é antes um programador. Um artista digital de jogos é antes um artista digital de outras áreas também. Então, a base é a mesma. Eu gosto muito de dizer que o ideal para games, como uma universidade, como uma faculdade, seja o que for, é uma especialização. Então, é muito importante, não é só bom, como é importante e fundamental a pessoa ter a base de programação, ter a base do design digital, né? E a outra profissão que é game designer, aí ela vem de várias fontes diferentes. Basicamente, a premissa é gostar de jogos bastante, vamos colocar assim, que é aquela pessoa que projeta os jogos, né? Mas hoje, sim, tem bastante demanda. O que era antes um pouco de romantismo, na minha época eu amava jogos, por isso eu queria fazer isso da vida. Hoje não precisa ser mais. Eu posso ter aquele profissional que se interessa
talvez pelo charme, pelo faturamento, pelos salários dessa indústria também. O que é normal e é saudável, porque todas as outras indústrias, né, têm esse tipo de motivação, vamos chamar assim. Super legal esse ponto, né, Everton, para os pais incentivarem, não terem medo, né? A indústria tá bem aquecida realmente e fortalecida, mas um ponto que eu iria trazer ali da tua fala é justamente esse desafio da mão de obra e como as próprias empresas, né, olhando aqui para o Estado, já estão se organizando e pensando, então, em como construir atividades ou capacitações que possam suprir esse olhar de mercado também para esses próprios estudantes que saem muitas vezes sem experiência nenhuma das suas graduações, né? Então, como é importante também, eu acredito que essa distância também se dá por isso, né? Pela parte conceitual que muitas vezes a gente vê dentro das instituições de formação acadêmica, para a parte realmente de mercado e o quanto é legal que as próprias empresas da associação, olhando para essa necessidade de, como a gente vai suprir essa necessidade de mão de obra interna realmente, com essas capacidades que a gente precisa, vamos desenvolver então essa mão de obra também, né? Não vamos deixar só para as universidades fazerem isso. É um desafio de qualquer indústria crescente, né? E, inclusive, quando o programa GameRS foi instituído e inaugurado o ano passado, os próprios secretários envolvidos imaginaram que a demanda seria editais. Até por uma questão cultural, nós aqui gaúchos nos acostumamos a não trabalhar com editais. Eles não existem, na verdade. Ou existem num número muito baixo, ao contrário de outros estados, que nós também vimos a parte ruim, né, disso. Empresas faliram porque se acostumaram demais com editais. Então, nós víamos, digamos assim, com bons olhos essa autonomia que nós acabamos tendo que desenvolver aqui sem os editais. Os editais são importantes, obviamente, mas eles têm também esse outro lado, né? Então, editais estavam no programa? Sim, estão. O primeiro round, né, de ações do programa GameRS são aí, posso estar arredondando aqui para simplificar, 80% do programa é capacitação. São cursos online gratuitos para profissionais da indústria, abertos para todo mundo ter acesso, urgente. Então, vamos criar um portal, né, com educação online para ficar mais fácil de acessar. Vamos preparar conteúdo por conteúdo desenvolvido e revisado por profissionais da indústria para facilitar o acesso à informação de pessoas que não têm esse acesso, né? E a faculdade serve como um complemento àquilo ali, ou até um aquecimento, dependendo da ordem, né? Para realmente tentar mudar rápido essa realidade do Estado. E, de novo, não está inventando a roda. Canadá fez isso, Polônia fez isso, então a gente está realmente em contato com esses polos aquecidos do mundo todo para tentar replicar, né, essas soluções aí. Não, eu queria perguntar para o Everton, a gente estava falando sobre essa questão das empresas, queria ouvir um pouquinho dele do desafio, né, de manter a empresa dele hoje dentro do segmento, no Rio Grande do Sul, com essas pessoas, qual a responsabilidade que ele tem na mão hoje com a EasyPlay? Bom, uma empresa de jogos ela tem os mesmos deveres e afazeres e preocupações que uma empresa de TI, vamos chamar assim, para ficar bem perto. A competição, né, o turnover também é mais baixo, porque quem está em jogos tem ali um pouquinho também, como eu falei, da romantização, e que bom, isso eu não vejo como um problema. Gosta muito de jogos, por isso está nessa área, né? TI paga mais, isso é fato. Então tem basicamente todos os desafios que uma empresa de TI tem, com esse desafio gigante que é a capacitação, né, da mão de obra. Colocaria esse como o principal ponto assim, de gargalo, assim, né, Carol? Porque o desafio de crescer já é suficientemente difícil. Por isso que o nome da empresa é Easy, para ver se alguma coisa aqui é fácil, porque o resto não é. Então tem toda essa questão, né, do crescimento e tudo, que já não é fácil, e ao mesmo tempo eu não posso crescer muito rápido, senão eu cresço rápido e crio buracos no caminho, porque a equipe não acompanhou, né, esse crescimento. Então normalmente a gente tem sempre uma contratação assim, equilibrada em novos talentos e talentos mais já com experiência, né? Mas investindo muito em talentos novos, muito. Aí tem todo um programa de trainee, onde a pessoa entra, fica 3 meses recebendo no treinamento, para depois poder ser, né, efetivada, como a gente chama. A gente sabe que não vai encontrar o profissional pronto, né, no mercado. Então nós nos adaptamos para essa realidade, assim. Mas o principal desafio é esse, né? Crescer, que já é um desafio, e ao mesmo tempo fazer com que a mão de obra acompanhe esse crescimento. A equipe, né, cresça, a famosa dor do crescimento, né? Cresça de uma forma sustentável. E Everton, se tu tivesse hoje que dar um conselho, né, para quem está pensando em empreender ou ingressar dentro do universo de games, assim, o
que você teria para aconselhar essa pessoa? Boa pergunta também. O que eu poderia dizer, né, para o Everton do passado, se ele vivesse hoje, né? Mesmo que você queira abrir uma empresa de jogos, a melhor opção é ingressar em uma. Tu vai aprender recebendo, que é um ótimo jeito de aprender. E se caso tu ainda seja maluco de querer abrir a sua própria empresa, aí podes abrir, né? Mas vai abrir com uma experiência já bem diferente do que abrir do zero. Tem muita coisa. Eu passei, como eu comentei, né? A Easy fez 10 anos agora, no ano passado, e sem sombra de dúvida, desses 10 anos, não só eu, né, mas os sócios, né, e o pessoal da gestão, passam muito mais tempo com afazeres que não tem a ver com games. 80% do tempo dedicado, meu principalmente, não tem a ver com games, tem a ver com empresa. Então é importante ter certeza disso, ter conhecimento dessa realidade, né, do que é empreender com games também. Claro que eu fico contente porque essa parte, né, que não é tão divertida de fazer, compensa, né, para proporcionar para a equipe poder focar realmente nos jogos. E se gratifica quando a gente lança um game, né, que é conhecido no mundo todo, ver os feedbacks, ver a nota que o jogo recebeu, os feedbacks positivos. Tem sempre aquele, né, que tô baixando uma estrela, não joguei ainda, mas uma estrela, sempre tem isso aí, eu tenho que conviver com isso. Mas tem, né, uma quantidade grande de gente que gosta, que a gente vê que muda, né, a vida da pessoa, que serve, como a Carol falou, como momentos, né, importantes, né, ainda mais agora, né, que bastante notícia ruim. É sempre importante ter essas pausas, né, para respirar, né, e ter um pouco de escapismo aí. Então, eu diria que, mesmo que queira, pense em abrir uma empresa, procure começar trabalhando em uma, que eu acho que é uma boa forma de capacitação, assim. Everton, e pegando aí esse gancho que a Carol falou, vocês estão... Todo o time está em Pelotas, vocês têm gente espalhada por aí. Como é que é o trabalho? É presencial, né? A discussão do momento, qual a nova metodologia de trabalho? É home office? Como é que vocês estão aí administrando esse time? 20 pessoas não são poucas pessoas, né? Não é fácil administrar um time de 20. E conta pra gente como é que vocês estão organizados. Em torno de 8 pessoas, e em 2018 eu me mudei para Novo Hamburgo, até pela questão, né, da presidência da Jogos, também estrategicamente posicionado perto da Fevale, que, né, é uma das principais universidades do estado, em relação à qualidade do curso e a formação de pessoas, né, e abrimos um segundo estúdio dentro do novo Tech Park da Fevale, para ficar mais perto da universidade, poder participar da atualização dos cursos, não só da Fevale, mas de toda a região ali, né, poder visitar as universidades, poder ajudar eles a atualizar os cursos e tudo. E ficamos assim até o finalzinho de 2019, quando, sem saber da pandemia, no final do ano, optamos pelo modelo remoto, para experimentar, né? Era o finalzinho do projeto do Bingo que eu comentei anteriormente, né? Então, para não ter que ter nenhum tipo de... Aí teve um gap, né? Uma pausa de investimento, que a gente ficou com receio de ser grave. Então, a gente reduziu os offices. Para não ter que mandar ninguém do time embora, nós removemos os offices por alguns meses. Como experiência, começamos a trabalhar remoto. E aí eu posso dizer, não tem outra palavra para dizer que foi sorte. Quando em 2020, em março, né, ficou basicamente obrigatório a distância, nós já estávamos aí há 4 meses experimentando o modelo remoto. Oficializamos o modelo remoto, contratamos um RH imediatamente. Éramos algo em torno de 12 pessoas, 10 pessoas naquele momento. Basicamente, imediatamente contratamos um RH para começar a gerir esse tipo de comunicação e a preocupação com a pessoa que não está do nosso lado aqui e tal, que está em casa, que às vezes está no quarto, às vezes está na sala. Como é que é trabalhar da sala, como é que é trabalhar do quarto, como é que contratar alguém que a gente nunca viu, né? Hoje, metade da EasyPlay, nós não vimos essas pessoas pessoalmente, até hoje, né? E começou esse desafio hercúleo aí de gerir, mas não éramos os únicos, então ficamos, né, atualizando muito rápido, procurando cursos, né, depoimentos, técnicas de conseguir gerar isso à distância. E hoje a EasyPlay, eu não tenho dado atual aqui, mas creio que quase a metade, talvez 8 pessoas não são gaúchos, estão espalhados pelo Brasil todo. Tem gente de Minas Gerais, gente da Paraíba, de Brasília também, Santa Catarina. Hoje a EasyPlay está espalhada pelo Brasil todo. E um segredo, talvez dar uma dica aí para o pessoal do trabalho remoto, desde o início, uma decisão que foi muito importante, nós diferenciamos trabalho remoto com flexibilidade de horário. Para nós é uma coisa muito diferente, muito diferente. Uma coisa é trabalhar remoto e outra coisa é ter flexível com o horário. Para que possamos ter hora para sair, nós temos que ter hora para entrar. Então, nós simulamos o expediente do Office, até porque tem muita interação entre as pessoas. Se fosse livre, eu teria um programador às 10 da noite trabalhando e um artista às 7 da manhã. E eles não se encontrariam nunca.
Isso seria impossível de gerir, né? Então, experimentamos essa questão da simulação do office, onde temos hora para entrar. Tem uma flexibilidade horária, mas ela é, né, de meia a 1 hora, em torno do almoço ali, por exemplo. E acho que a gente acertou, né? Hoje, muitos dos problemas do trabalho remoto está ligado a essa frágil, né, ou aparente, né, flexibilidade de horário, né? Porque a pessoa tem essas pausas durante o dia para compensar depois, e essa compensação vai às 10 da noite. E aí tu cria um expediente muito longo, desgastante e improdutivo, né? Então, acho que foi aí que a gente acertou e conseguiu desviar de bastante problema que a gente está vendo, né? Que está bem frequente atualmente, né? Carolina e Everton, o Plano de Voo agradece o tempo de vocês. Para mim, particularmente, foi uma aula sobre o mundo dos games, mas também sobre o mundo dos negócios. E Everton, eu agradeço demais a tua generosidade por trazer a tua experiência como um gamer, mas especialmente como um homem de negócios dos games. Meu muito obrigada a vocês. Super obrigada pelo convite, parabéns aí, Everton, você como sempre, super empreendedor aí, inspirando pessoas. Eu, em nome do Sebrae, então, me coloco à disposição para que a gente possa mudar e evoluir junto com o mercado de games. Agradecer o convite de ambas, né? A Alexandra e a Carol também, que combinaram para fazer o convite. É sempre bem legal poder compartilhar um pouquinho assim, do estado atual da indústria aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil todo. Estou sempre à disposição para te bater outros papos se quiserem. Como a Carol sabe, eu gosto de falar. E compartilhar um pouco do que a gente já passou aí, que é sempre bom poder ajudar o pessoal a evitar, né, os obstáculos que a gente já passou. E estou à disposição para tirar qualquer dúvida, deixando os contatos com vocês depois. E para quem está nos ouvindo, fiquem ligados nos próximos episódios do Plano de Voo e nos acompanhem nas nossas redes sociais. Obrigada pela audiência e até a próxima semana! Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.